Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Jana. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um podcast muito legal. E para quem ainda não te conhece, já ia pedir também para você se apresentar, contar um pouquinho mais da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização. Tá certo. Eu sou cirurgiã de formação, depois eu fiz endoscopia e colonoscopia na Santa Casa de São Paulo e vim para o Vale do Paraíba. Atualmente atuo há 9 anos aqui na cidade, na região. Então, a minha especialidade é fazer exames, né? Endoscopia, colonoscopia, e faço um atendimento diferenciado, personalizado para os pacientes, no qual eu consigo estar mais próxima deles. E a intenção é sempre proporcionar uma experiência mais positiva para o paciente. Muito legal. E aí, doutor, eu queria que logo de cara, assim, quando o paciente chega ali na sua consulta, né? O que ele recebe? Você, de fato, trabalha com uma maneira mais diferenciada, mais personalizada? Queria entender ali essa parte inicial. O cliente ele entra em contato comigo direto pelo meu WhatsApp. Então, desde o agendamento até o pós-exame, ele tem um contato direto comigo. E eu faço uma triagem, eu aplico um formulário no qual eu consigo conhecer melhor esse paciente, saber melhor a rotina dele, restrições alimentares, opções alimentares. E a gente se baseia nesse formulário para fazer, no caso da colonoscopia, um preparo que seja mais flexível, mais confortável, e o paciente se sente muito seguro, porque muitos têm muito preconceito, vergonha, têm medo, né? Quando o paciente vai buscar informação na internet, no YouTube, infelizmente ele se dá de cara com informações muito ruins que causam muito medo para esse paciente. Então, a todo momento eu estou ali, não só para fazer um preparo mais confortável para ele, mas também para dar esse suporte emocional, tirar as dúvidas, qualquer mito, qualquer tabu que venha à sua mente. E quais são os principais mitos ali que você geralmente escuta ali pra gente já desmitificar de vez? Exatamente. O paciente tem muito medo, por exemplo, de não dormir, de acordar no meio do exame. Então, eles perguntam bastante, né, como que é essa questão da sedação. Então, a todo momento, o paciente, ele dorme, ele fica monitorizado. Então, é uma sedação muito segura. Não é uma anestesia geral, mas ele vai dormir a todo momento. Então, ele não sente dor, ele não vê nada, ele dorme a todo momento. E quando ele acorda, já acabou o procedimento. Parece que é um bicho de 7 cabeças também fazer o preparo, tem muito mito, né, muito tabu acerca do preparo, mas é muito melhor do que ele pensa. Normalmente, após o procedimento, ele fala: nossa, doutora, se eu soubesse que era tão tranquilo, não tinha sofrido tanto, né? E graças a Deus, os meus pacientes, eles têm saído do exame não só mais confiantes e tranquilos, como eles têm propagado que não é uma coisa ruim, porque a gente sabe que o câncer coloretal é a terceira causa aí de câncer em ambos os sexos. Então, infelizmente, a gente chegou nessa estatística e é a segunda causa de morte por câncer. Então, a gente está numa luta aí, num movimento para a gente conscientizar principalmente a população um pouco mais jovem, porque infelizmente tem aparecido mais em jovens. Então, hoje, a partir dos 45 anos, todas as pessoas têm que fazer o exame de colonoscopia. Perfeito. Então, os dois sexos ali estão... Exatamente. Isso, a gente tem observado, os últimos trabalhos científicos têm mostrado pra gente que nosso estilo de vida, a nossa alimentação tem mudado muito. Ali a gente chama de microbiota, que são as bactérias que estão dentro do nosso intestino. Então, essa mudança que vem ocorrendo ao longo do tempo tem mudado a genética dessas células do intestino e proporcionam mais casos de pólipos e câncer. Então, por isso que a idade tem recaído e a gente tem visto mais casos em jovens. E também, logicamente, os pacientes que têm histórico familiar, que é muito importante. Então, se você tem algum familiar de primeiro, segundo grau, que tem múltiplos pólipos ou câncer na família, também precisam estar de olho e podem até antecipar essa data aí, por mais ou menos os 40 anos, começar os exames. Certo. E doutora, quais são os hábitos então que você recomenda para que essas pessoas não passem por isso? Não tem esse tipo de problema, na verdade. Eu vou só ressaltar aqui que se o paciente tiver
sinais de alerta, que é sangramento nas fezes, emagrecimento, mudança do hábito intestinal, esses aí tem que fazer o quanto antes do exame, tá? E o que a gente tem visto na nossa rotina é o que? O consumo de ultraprocessados. Então, todo alimento que a gente abre a embalagem, ele passou por uma industrialização, ele deixou de ser in natura. Então, esses alimentos, eles têm alguns aditivos químicos, conservantes, corantes, que justamente têm mudado essas bactérias no nosso intestino. Além disso, essa mudança da bactéria, que a gente chama de disbiose, ela também está muito relacionada a paciente que não dorme bem, paciente muito estressado. Na verdade, é toda uma mudança, né, do hábito de vida. Essa nossa mudança para mais estresse, muitas pessoas dormem menos horas, tudo isso influencia no nosso intestino. Então, não é uma receita pronta, é aquela receita básica e bem feita. Dormir bem, comer bem e ter um emocional também controlado. Perfeito. E aí, doutor, eu acho que vale muito a pena a gente falar do dormir bem, né? Hoje em dia o pessoal fica com o celular ali até a hora de capotada, nem dormir, já dorme no nada, né? E também ali não dorme ali a quantidade correta. Acho que vale a pena também a gente, você, na verdade, trazer mais sobre esse ponto. Eu falo para os meus pacientes, o nosso dia começa na nossa noite anterior. Então, essa programação, né, da noite anterior, ela já antecede como vai ser o nosso dia. Então, fisiologicamente, ali para 6 horas, 7 horas da noite, a gente já tem uma queda do nosso hormônio cortisol e aumento da nossa melatonina. Pela natureza, isso funcionaria da seguinte forma: acaba a luz do dia e aí nosso corpo começa a se preparar para dormir. Mas o homem, né, com o celular, com as luzes, TV, a gente interfere de forma negativa nessa fisiologia. Então, o que eu recomendo para os pacientes, no final do dia, evite de comer algo muito pesado, porque nossa digestão atrapalha o sono. Telas, se for usar, use com parcimônia ou use aquele filtro azul, né? E às vezes tentar uma outra alternativa, ler um livro, algo que vai acalmar mais a sua mente. E a casa em si, ela também pode acompanhar essa fisiologia. Então, reduzir as luzes, principalmente para as crianças, porque elas acabam acompanhando esse nosso ritmo. Isso também faz mal para elas. Então, essa programação do dia anterior, ela vai interferir no outro dia. Por quê? O paciente que vai dormir muito tarde, ficou muito tarde no celular, ele vai dormir menos, no outro dia ele está mais cansado. Estar mais cansado não é só um prejuízo mental, mas você tem mais fome, você tem mais vontade de comer carboidrato, você toma mais café, você tem mais refluxo, gastrite, ou seja, é uma bola de neve. Sim. Por isso que a gente tem que quebrar o ciclo e pensar de uma forma global. Perfeito. E aí, doutora, queria também falar da importância ali da pessoa estar ativa, né? De praticar exercício físico, o quanto que isso ajuda também no dia a dia dela. A atividade física, a gente já tem inúmeros trabalhos mostrando pra gente que tem um benefício em todos os nossos órgãos, produção de neurotransmissores, hormônios do bem-estar, então isso é inquestionável, né? E na nossa rotina, né, na nossa correria, às vezes a gente coloca muitos empecilhos, né? E a gente fala que não tem tempo, não dá para encaixar, mas nós temos 24 horas, né, no nosso dia. Eu falo para meus pacientes, gente, coloca ali uma meta pequena, mas constante, né? Inicia ali seus 15 minutos, nem que seja uma volta no quarteirão, vai aos pouquinhos, né? Tem algumas dicas que ajudam as pessoas a ter essa constância, por exemplo, ter um horário marcado, ter uma aula marcada, ou combinar com algum amigo, algum familiar, um parente, e fazer essa atividade física. Nós, infelizmente, estamos aí no limiar da obesidade, do sobrepeso, então isso interfere em todos os outros sistemas, né? É uma doença multissistêmica. E a obesidade é algo ali que vem aparecendo bastante ali no seu consultório? Sim, infelizmente, isso já é uma realidade do brasileiro, né? A gente chegou a esse patamar, infelizmente devido à nossa alimentação, né? O brasileiro era muito famoso de ter uma alimentação saudável, nosso arroz com feijão, a carne, a salada, que é um prato super equilibrado, e a gente mudou um pouquinho para o nosso fast food, às vezes aquela correria, e a comida que é feita em casa, ela não
dá tanto trabalho, é só uma questão de organização, né? Eu falo para as pessoas, se organize na véspera, tenha opções mais saudáveis no seu trabalho, na sua faculdade, onde você for. Às vezes você faz uma porção ali para o seu café da manhã e você pode consumir à tarde. Então, leve isso, né? Porque a obesidade, ela já é fator de risco direto para os cânceres, principalmente câncer do intestino e câncer de mama. E a obesidade, ela interfere em todo o restante do nosso corpo e principalmente com essas bactérias do nosso intestino, que são fatores de risco para o câncer coloretal. Perfeito. Também muito ali na parte da autoestima ali da pessoa, né? Porque aí é um ciclo vicioso, né? Você engorda um pouco mais, você não se vê bem, você não gosta do que você está vendo, aí gera uma culpa, aí aquela culpa te traz um transtorno emocional, aquele transtorno emocional também acaba interferindo, às vezes você fica mais ansioso, ou você fica mais depressivo, e você acaba descontando muitas vezes no alimento. Então é um ciclo vicioso, não existe hoje em dia uma coisa que você vai mexer e que vai mudar, é tudo, né? Então a gente tem muitos médicos, né, que tem essa visão global do paciente, que esse é o caminho, e a gente tem visto cada vez mais que os cânceres, não só do câncer coloretal, os outros também estão relacionados ao nosso estilo de vida. Então é um caminho que não tem jeito, a gente tem que mudar, tem que melhorar. E depois da pandemia ali, o estilo de vida é algo que tá mais à tona, né? A galera vem falando mais, né? E você já consegue ver esse impacto ali no seu dia a dia? Com certeza. Assim, obviamente muitas pessoas voltaram para os seus núcleos familiares e começaram a cozinhar mais em família, envolver as crianças e tudo mais. Mas houve um crescimento muito grande, né, do fast food, da comida rápida, o nível de ansiedade, de problemas, transtornos psiquiátricos muito grande, né? Hoje eu recebo pacientes que vêm fazer o exame e que nitidamente têm, assim, um desequilíbrio, estão muito, assim, algo a mais do que era o habitual, né? E fora o estilo de vida. Então, com certeza a pandemia piorou nesse sentido, né? Mas nunca é tarde, a gente sempre tem a oportunidade de melhorar. Então, quando eu converso com algum paciente, eu tento trazer essa realidade para ele e o que ele pode fazer para melhorar e envolver a sua família, porque eu sempre falo, se todos fizerem igual, vai ser mais fácil, né? Agora, se uma pessoa gosta muito de fast food, fica pedindo comida, assim, muito gordura, com muita gordura, né, ultraprocessados, fica mais difícil. Então, eu falo que é um projeto familiar, todo mundo melhorar. Isso vai melhorar o refluxo, gastrite, né, porque eu faço colono, né, do câncer coloretal, mas tem as queixas do estômago. Então, tá tudo relacionado. Perfeito. E aí, a pergunta que não quer calar, tenho certeza ali que muitas pessoas fazem pra você. Doutora, como que você faz então pra manter tudo isso saudável? Qual que é a sua rotina? O que que eu devo fazer? O que que eu posso copiar com o que você faz? Gente, não é fácil, né? Assim como não é fácil pra você, não é fácil pra mim. Eu tenho um filho pequeno, eu trabalho muitas horas, eu fico o dia inteiro fora de casa. Então, se eu não tiver uma programação, obviamente que eu não vou conseguir dar conta disso, né? Então, tem algumas dicas que ajudam. Primeiro, se organize, leve os seus lanches, leve suas opções, porque geralmente nos trabalhos a gente vê que o que é oferecido, o que tem disponível, geralmente é muito carboidrato. E a proteína, né, que é o ovo, o whey protein, algo mais proteico, ele vai dar mais saciedade, você vai comer menos. Então se organize, leve de casa o seu lanche, tenha opções. Com fome, a gente sempre acaba comendo pior, porque com fome a gente vê a primeira opção e come. E na rua é muito difícil ter uma opção saudável. Então esse é o primeiro ponto, organização. Segundo, tenha o compromisso. Eu não gosto de ir na academia, eu acho um saco, eu também acho. Mas eu tenho um compromisso. Atualmente eu tenho um personal training, que eu tenho um horário para eu ir. Mas quando eu não tinha, eu tinha aquela aula, por exemplo, numa localizada, com peso, porque o peso é muito importante, né, para os músculos, a musculação é muito importante. Tinha aquele horário. Não quero ir na academia, então vamos fazer um horário com seu marido, com a sua amiga, ter esse compromisso. Quando a gente tem um compromisso,
nosso cérebro, ele produz dopamina. E esse neurotransmissor, ele acaba incentivando a gente a cumprir aquelas metas. E ter aquela visão a longo prazo. É o que eu falo, você não vai ver uma resposta rápida, mas você tem que pensar a longo prazo. Como eu quero ser um idoso? Eu quero ser um idoso que não vou conseguir agachar, eu não vou conseguir pegar meu neto, não vou conseguir pegar uma sacola de compra, eu não vou conseguir ir ao mercado sozinho. Então, não é nem estética, é uma questão de qualidade de vida, porque nós vamos envelhecer e quanto melhor estivermos, menos a gente vai depender das pessoas. Proteger nossas articulações, também a musculatura ela nos proporciona isso, né? Então, eu tenho um trabalho que é muito braçal, faço muito exame, eu preciso ter esse preparo, né? Então, essas são as dicas. Organização, tenha um compromisso, tenha um propósito a longo prazo e não tem outro caminho. Sabe? Tem que seguir aquilo ali, não tem como. Vou comer uma coisa que não é muito saudável? Ok, todo mundo vai comer, é normal. Mas isso não pode ser a sua rotina, tem que ser a exceção. Num sábado, num domingo, numa sexta-noite, eu vou comer uma pizza, vou tomar uma bebida alcoólica, tudo bem, mas isso não pode ser todos os dias. Perfeito, doutora. E entrando mais no ponto ali do exame em si. O exame é algo ali que a pessoa precisa fazer alguma coisa para ir ao exame? Quais são ali, por exemplo, ali as recomendações que você traz ali antes e depois? Beleza. Eu faço endoscopia e colonoscopia, né? Quem faz endoscopia, ele vai ter que ter um jejum, a pessoa vai ter que ter um jejum que a gente orienta. Esse jejum, ele pode ser flexível também, a gente consegue dar algumas opções que o paciente pode consumir algumas horas antes do exame. Na colonoscopia, o paciente já vai ter que fazer um preparo intestinal. Então, esse intestino, ele tem que estar sem fezes, ele tem que estar bem limpo para a gente poder ver todas as lesões, inclusive lesões muito pequenas. Então, ele basicamente vai fazer uma dieta de 2 dias. Mas eu falo assim, gente, dentro do cardápio que eu ofereço tem muita opção. Não é para ficar com fome, não é para ficar com sede, tá? Então, é um mito, assim, eu vou comer menos, vai ficar melhor o preparo. Não, a gente precisa se alimentar para esse intestino movimentar e justamente propulsionar essas fezes para fora. Além disso, a gente faz uso de algumas medicações que vão proporcionar. No primeiro dia do preparo, você vai ter mais vontade de ir ao banheiro, no final do seu dia, então isso não vai interferir na sua rotina, e só no dia do exame que você vai tomar medicação que vai realmente causar ali uma diarreia, você vai ficar no banheiro, mas é autolimitado, é por um período, e no preparo personalizado eu explico exatamente cada passo que a pessoa vai passar, então isso gera previsibilidade, mais segurança, mais tranquilidade, então nesse dia você vai ficar afastado das suas atividades. Acabou o exame, você vai estar ainda sob efeito de sedação, isso vai passando ao longo das horas e depois, no outro dia, vida normal, como se nada tivesse acontecido. Então, eu falo assim, é um dia que você vai perder da sua vida, mas isso vai te trazer muito mais tranquilidade, porque você vai estar tranquilo, fiz o exame, achei um pólipo, tirei o pólipo, ou não tem nada, ok, já tirei esse peso da cabeça, porque você ficar ruminando isso, ou você postergar é muito grave, porque aí você encontra lesões maiores, que às vezes você não consegue tirar durante o exame, ou você já encontra algo mais grave. Perfeito. E aí, doutora, conta um pouquinho mais ali sobre esse acompanhamento personalizado que você faz. Certo. O acompanhamento personalizado, ele surgiu justamente por essa carência do paciente se sentir mais seguro durante o exame. Então, eu via muito assim, o paciente, nossa, tem muito medo, né, muito tabu e muita reclamação em relação ao preparo. Então, era muito comum o paciente chegar até mim e falar, o exame foi tranquilo, mas o preparo foi um horror. Então, nesse sentido, eu falei, peraí, vamos tentar mudar o que foi muito ruim. E quando eu fui ver, não eram coisas muito absurdas. Eram pequenos detalhes, pequenas conduções assertivas que mostravam um preparo muito mais tranquilo. Então, assim, você faz remédio para enjoo, a forma de preparar o laxante, tudo isso impacta no final. E o mais importante, você explicar cada passo, você estar ali disponível, porque eu dou meu WhatsApp, esse paciente se sente muito mais tranquilo. E às vezes é no final de semana, às vezes é no feriado, é um horário que a clínica já está fechada. Então, esse acompanhamento, ele traz tudo isso,
previsibilidade, mais tranquilidade para o paciente, um conforto emocional, né? E ele se sente mais seguro. Então, essa é a intenção. Então, a minha intenção é que ele faça, ele tenha uma experiência mais positiva e que dali ele também propague para outras pessoas, que não é um absurdo, que não é um bicho de 7 cabeças, e normalmente eles fazem isso, chamam o marido, que homem é muito difícil, né, de fazer o exame, chama o marido, chama a amiga, vamos lá, vamos fazer, e tem sido uma experiência muito positiva. Muito legal, doutora. E aí, pensando ali na parte ali do exame, o exame apontou algum problema ali. Qual que é o procedimento ali que você faz? O mais comum são exames normais, tá? Apesar da gente tá vendo muitos casos aí de pólipos e câncer, principalmente em pacientes mais jovens, muitos exames são normais, tá? Então a gente tem que também tranquilizar a pessoa, senão ela chega lá desesperada. Mas quando a gente acha um pólipo, que é como se fosse uma verruguinha, um pólipo, que é comum ter no estômago, no intestino, esse pólipo, ele é uma formação, né, de células anormais, no começo benignas, que às vezes podem se transformar para malignas. Então, no intestino, todo pólipo a gente tem que retirar, porque ele tem potencial de se transformar num câncer. Então, geralmente o câncer ele vem de um pólipo. Quando a gente acha esse pólipozinho, a gente tira no exame. Então, aquele pólipo nunca mais vai se transformar num câncer. E a gente olha todo o intestino, né? Tira tudo que precisa tirar. E aí a gente informa para o paciente quando ele tem que repetir o seu exame. Então, eu falo assim, que é um procedimento ali que é de busca, mas também de cura. Porque se você tirou aquele pólipo, não vai ter câncer em relação àquele pólipo. Então, é muito efetiva a colonoscopia. E aí também entra no ponto que você comentou no início ali, né? Que é um dos que mais matam, né? O seu terceiro, o segundo? Sim, atualmente, infelizmente, nós chegamos nesse patamar. Entre homens e mulheres é a terceira causa de câncer. Então, por exemplo, no homem tem o câncer de próstata, câncer de pulmão e o terceiro câncer coloretal, né? Na mulher tem um câncer de mama e o terceiro câncer coloretal. E atualmente, em relação às mortes por câncer, o câncer coloretal está em segundo lugar, infelizmente. Não estamos vendo assim uma perspectiva nos próximos anos de melhora, pelo contrário, uma piora. E a gente vê essa geração atual melhorando a alimentação, tendo mais consciência, muitos estudos em relação a essas bactérias que eu falei no começo. Então, a gente está caminhando para melhorar, mas por enquanto nós vamos estar bem ruins em relação às estatísticas, piorar um pouco até que a gente consiga reverter essa história. Perfeito. E, doutora, quando a gente pensa ali em reverter essa história, né? Muito se dá ali com o estilo de vida, como você comentou. Sim. Tem algo a mais ali que dá pra gente colocar no dia a dia? Por exemplo, fazer esses exames ali com uma rotina maior? Sim. Em relação ao câncer coloretal, essa vai ser a base, mudança do estilo de vida, né? Então, cada vez mais... Antes a gente ficava muito fixado, assim, histórico familiar, né? Alguém que teve câncer, mas como os nossos trabalhos científicos têm mostrado que o estilo de vida está impactando de forma direta, principalmente nos pacientes jovens, essa vai ser, mas essa vai ser nosso ataque ali, né? Pra gente melhorar isso daí. Fora isso, não tem outra forma atualmente do que a colonoscopia, né? Tem muito trabalho falando sobre exame de fezes, que vai pesquisar a bactéria, mas assim, isso é para pessoas que já estão com lesão e que a gente vai fazer um rastreio. Então, tem muita coisa nova vindo, mas por enquanto, a colonoscopia é o exame padrão ouro, que a gente fala que é o melhor exame para detectar. Então, tem a idade correta, tem o momento correto e manter essa frequência que é indicada, né, pelas sociedades brasileiras, internacionais também. Perfeito. E eu queria, doutora, que você deixasse uma mensagem final ali também, ali para quem precisa, né, ouvir. A gente falou que geralmente ali entre 40 e 60 anos, né, um público que está tendo essa incidência ali um pouquinho maior, né, para buscar uma profissional como você ou em outra região, né, se não for aqui você só atua em São José dos Campos? São José dos Campos e Jacareí. Jacareí também? Então, assim,
Gente, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Se vocês forem procurar no Google, no YouTube, acerca do preparo para colonoscopia ou exame, vocês vão ver muitas coisas ruins. Eu convido vocês a seguir o meu Instagram, doutora Janaíne Vieira. Lá tem muitos vídeos que vão desmistificar um monte de coisa acerca do exame. E se você precisa fazer o exame, me chame no WhatsApp, que lá eu também vou tirar todas as suas dúvidas, eu vou te trazer mais clareza e mais tranquilidade para passar por esse processo. Quem são os pacientes que precisam fazer o exame? Qualquer paciente com 45 anos, então todos, independente de sintomas, tá? Se você tem histórico familiar de múltiplos pólipos, câncer na família, você pode antecipar essa data para 40 anos. Nada impede que você faça o exame antes, se você desejar. E lembrar que qualquer médico pode solicitar, o clínico geral, o urologista, ginecologista, qualquer pessoa pode pedir a colonoscopia. E os sinais de alerta: sangramento nas fezes, mudança do hábito intestinal. Eu era muito constipada, agora eu tenho diarreia, eu tô com diarreia, agora eu tô mais preso, tá saindo em bolinhas. Alteração do calibre das fezes, aquela dor abdominal que não melhora nunca, ou emagrecimento. Nessas situações, você precisa fazer o quanto antes. Então, hoje em dia, é a colonoscopia. Não tem outro exame que substitua esse rastreio. Se você tem indicação, você precisa fazer. Se você quer um atendimento mais personalizado, mais próximo, para se sentir mais tranquilo, eu tô aqui para ajudar. E lá no meu Instagram também é uma forma de ajudar todas as pessoas. Quem vai fazer exame comigo, vai fazer com outra pessoa, tô sempre colocando dicas, desmistificando todos os tabus acerca do preparo do exame. Com certeza. E fala o arroba de novo pro pessoal? Doutora Janaíne Vieira, lá no Instagram. Lá tô sempre presente, colocando muita coisa legal pra gente. Perfeito. Aí se eles quiserem passar com você ali pessoalmente, sim, exatamente. Lá tem o link também? Isso, lá no meu perfil, na bio, tem meu WhatsApp direto que fala eu e minha secretária. É através desse contato que você vai solicitar ali seu exame. A gente vai fazer uma pré-triagem, ver qual é o local mais adequado para você fazer o exame e te direcionar. E também a minha secretária, ela proporciona mais facilidade ali no agendamento. Então essa também é uma das vantagens do atendimento personalizado. Tem uma secretária exclusiva. Com certeza. Doutora, foi um prazer. Muito obrigada. Muito enriquecedor ali. Eu acho que o pessoal já sabe exatamente ali o que fazer, né? E também com a idade certa ali. Sim, também já procurar para não deixar isso passar, né? Que bom. Obrigada pelo convite. Obrigado, eu espero que você volte mais vezes, que você tenha gostado. Sim, também. Tá obrigada. Bom? E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!